O chão vibra, o telefone cai da mesa e você congela. Em poucos minutos, o chefe grita que seu contrato foi encerrado. Ao chegar em casa, uma mensagem no celular. Não dá mais para continuar. A porta trancada. Alguém levou tudo. Não sobrou trabalho. Nem amor, nem casa. E agora? É nesse tipo de inferno que a filosofia estoica começa a brilhar. Enquanto a maioria se afunda em desespero, raiva ou culpa, o estoico respira. Não por frieza, mas por clareza. Porque no epicentro do caos, ele sabe. O controle que importa é o interno. E se tudo desmoronou por fora, há uma fortaleza dentro que ninguém pode destruir. A mente treinada. Antes de tudo, se esse tema tocou você, se inscreva no canal, curta o vídeo e comente agora. Eu escolho manter a mente firme, mesmo quando tudo ruir. Essa frase não é só um comentário, é um compromisso, um passo estoico. E quem comenta, caminha junto. Vamos mergulhar no que os estoicos realmente faziam quando tudo dava errado. Não é teoria de poltrona, é prática forjada na adversidade. De imperadores sitiados a escravos castigados, todos tinham algo em comum. Agiam com retidão, mesmo quando o mundo inteiro dizia o contrário. Sêneca perdeu um filho, foi exilado, acusado injustamente. Ainda assim escreveu: um homem é infeliz só quando acredita ser. Para ele, sofrimento não vem do fato em si, mas da nossa interpretação. Perder tudo não é o fim. É a chance de aplicar aquilo que se diz acreditar. Marco Aurélio, enquanto comandava tropas em campos cobertos de neve e peste, escreveu em seu diário: se é suportável, então suporto. Ele não escrevia para os outros, escrevia para lembrar a si mesmo que resistir é um ato de poder. A força não é ausência de dor, é seguir mesmo com dor. Epicteto, nascido escravo, espancado e mutilado, ensinava: algumas coisas estão sob nosso controle, outras não. Ele dizia que a liberdade começa quando entendemos essa divisão. Quando paramos de brigar com o que está fora e começamos a cuidar do que é nosso, nossas escolhas. Você não controla o desemprego, nem a traição, nem o caos externo, mas pode escolher como responder. O estoico não nega a dor, ele a atravessa de cabeça erguida, porque ele sabe, a queda pode quebrar ossos, mas é a desistência que quebra a alma. E isso sim, depende de você. O primeiro passo estoico quando tudo dá errado é aceitar. Não como resignação, mas como reconhecimento. Aceitar é parar de lutar contra o fato e começar a agir sobre o que ainda é possível. A resistência emocional ao que já aconteceu só prolonga o sofrimento. Epicteto dizia: não busque que os acontecimentos sigam sua vontade, mas que sua vontade se ajuste aos acontecimentos. A aceitação não é passividade, é a base da ação sábia. É como dizer: ok, isso aconteceu. Agora, o que depende de mim? Esse é o ponto de virada. Aceitação, então, é o oposto de vitimismo. É um ato de lucidez. A vida não pergunta se estamos prontos, ela apenas acontece. E a reação estoica é treinar o olhar para os fatos e não para o drama que construímos em torno deles. A dor é real, o sofrimento opcional, mas há um segundo passo: resiliência. E essa palavra é muito mal compreendida. Resiliência não é aguentar tudo calado, é voltar ao seu eixo mesmo depois de ser arrancado do chão. O estoico não se acha inabalável, ele treina para voltar sempre ao centro. Isso se chama prohairesis, em grego antigo. A faculdade de julgar, escolher e agir de forma reta. Mesmo se o corpo estiver doente, se a casa foi perdida, se o mundo inteiro colapsa, a prohairesis permanece. E é nela que o estoico ancora sua força. Vamos ser diretos, vai doer. Vai haver dias em que levantar da cama parecerá impossível, mas o estoico levanta. Não porque não sente, mas porque ele aprendeu que o dever de agir com virtude não depende do humor, da sorte ou do conforto. Depende da decisão. Agir com retidão é o terceiro pilar. É aqui que a filosofia vira conduta. Quando tudo dá errado, a maioria das pessoas procura culpados ou se vinga.
O estoico age com justiça, coragem e moderação, porque o caos não é desculpa para abandonar quem você decidiu ser. Marco Aurélio enfrentava traições e ainda assim escrevia sobre compaixão. Sêneca era pressionado a se corromper e escolhia a ética. Epicteto, mesmo com um corpo machucado, ensinava com firmeza. Ser estoico não é esperar uma vida fácil, é ser fiel aos princípios, mesmo no meio da tempestade. E por que isso importa para você agora? Porque talvez o mundo não volte ao normal tão cedo. Talvez você tenha sido injustiçado, mas a resposta estoica permanece. Você ainda pode escolher sua resposta. E isso, só isso, é o suficiente para começar a virar o jogo. Quando tudo parece ruir, os estoicos não se perguntam por que isso comigo, mas o que posso aprender com isso. A dor então vira professor. O erro, caminho, a queda, impulso. Eles não negam a tragédia, apenas recusam ser definidos por ela. É por isso que os estoicos não pedem que a dor vá embora. Eles pedem força para suportá-la. Em vez de rezarem para que os problemas se resolvam, treinam a mente para atravessá-los com honra. Porque quem só anda bem quando tudo vai bem, está à mercê do acaso. O estoico quer autonomia. Autonomia é diferente de independência. Não é sobre viver isolado ou sem ajuda, mas sobre não entregar sua paz a fatores externos. O estoico constrói um centro de comando interno, onde as emoções passam, mas não governam. Onde há espaço para sentir, mas também para escolher. Essa escolha diária é o que molda o caráter. E caráter, como dizia Epicteto, é destino. Não é o que acontece com você que importa, mas o que você se torna a partir disso. A tempestade que hoje te destrói pode ser a mesma que, se você decidir, te transforma. A diferença entre alguém que afunda e alguém que emerge não está na intensidade do sofrimento, mas na forma como interpreta e responde a ele. O estoico não nega o caos. Ele reconhece, mas se recusa a ser comandado por ele. Ele decide ser maior que a maré. Sêneca dizia: nós sofremos mais na imaginação do que na realidade. A mente humana tem o poder de multiplicar tragédias, e o estoico treina para perceber isso. Ele observa os pensamentos, filtra, contesta, porque sabe, não é o fato, é o julgamento que fere. Isso não quer dizer ignorar o que dói, pelo contrário. É permitir-se sentir, mas com consciência, não ser arrastado. A prática estoica exige atenção constante. É um combate silencioso contra a reação automática. O treino é diário e começa com a vigilância sobre si. Por isso, os estoicos valorizavam tanto o autoconhecimento. Marco Aurélio escrevia para si todos os dias. Epicteto ensinava que ninguém é livre enquanto não entende o que o prende. Eles sabiam que enfrentar o mundo exige antes enfrentar a si mesmo e vencer. A ideia de vencer a si mesmo pode parecer vaga, mas é concreta. É dizer não à ira quando a raiva ferve. É respirar antes de reagir. É calar quando seria mais fácil acusar. É continuar mesmo cansado. É repetir o que é certo, mesmo sem aplauso. Isso é vitória estoica. E por mais simples que pareça, é aí que muitos caem. Porque o caos convida ao desespero. O ego clama por reação. Mas o estoico aprende a observar esse impulso sem obedecer. Ele sabe que virtude não é impulso, é escolha. Não é sobre sentir menos, mas reagir melhor. Marco Aurélio anotou: quando acordar relutante, pense: eu fui feito para isso. Isso, a vida real. O incômodo, a responsabilidade, a dor e o dever. O estoico não romantiza, ele encara, porque entende que o caminho da excelência passa pela disciplina nas pequenas batalhas. E mesmo quando tudo desaba, ele volta ao essencial. O que está ao meu alcance agora? Essa é a pergunta que redefine tudo. Porque quem foca no que escapa, paralisa. Quem foca no que pode, age. E essa ação, por menor que seja, é o que separa a queda de reconstrução. Ação estoica é diferente de agitação. Não é se ocupar para esquecer o problema, mas agir com consciência, mesmo em meio ao colapso. É escrever uma carta, mesmo sem resposta. É pedir perdão, mesmo sem garantia de reconciliação.
é plantar mesmo sem ver a colheita. Esse tipo de atitude constrói o que os estoicos chamavam de eudaimonia. Uma felicidade que nasce não do que acontece, mas de como se vive. Uma tranquilidade que vem do dever cumprido, do caráter mantido e da consciência limpa, mesmo no meio da lama. Porque a paz estoica não é a ausência de ruído. É a firmeza que resiste dentro do ruído. É a convicção de que não há controle sobre o que vem de fora, apenas sobre o que se oferece em resposta. E isso é liberdade. A única que realmente importa, a de ser quem se escolhe ser. Nesse ponto, a aceitação vira força, a resiliência vira prática e a ação reta vira identidade. O estoico não usa a filosofia como adorno. Ele vive como se cada atitude fosse uma declaração de princípios, porque de fato é. E nas ruínas, essa declaração brilha. Sêneca escreveu que a vida é como um rio em que não controlamos a correnteza, mas podemos ajustar as velas. Essa metáfora é central. O estoico aceita o fluxo da vida, mas não se entrega ao abandono. Ele se adapta, se orienta e segue, com firmeza e direção. Mesmo que as águas estejam revoltas, o leme está em suas mãos. E isso já é poder. Mesmo quando tudo parece perdido, ainda há um gesto possível, uma palavra justa, uma escolha reta. E é aí que mora a dignidade, em não desistir daquilo que ainda se pode fazer bem. A filosofia estoica, então, não é um escudo contra a dor, mas uma lâmpada no escuro. Ela não promete fuga, ela oferece clareza, para que mesmo ferido, você saiba onde pisar, para que, mesmo chorando, você saiba para onde ir, para que, mesmo caído, você saiba como levantar. E quando você levanta, não levanta igual, levanta mais lúcido, mais forte, porque a dor ensina, o erro afina, a perda revela. E cada passo dado com coragem no meio da tormenta reforça uma verdade estoica. O que depende de mim, disso não abro mão. Não é sobre vencer sempre, é sobre não trair seus princípios, mesmo quando tudo parece perdido. O estoico entende que o verdadeiro fracasso não está em cair, mas em ceder ao que destrói a integridade. E isso, mesmo o mundo desabando, ainda está sob seu domínio. Você pode não controlar o que dizem, o que tiram, o que fazem com você, mas pode decidir o que se torna diante disso. E essa decisão é a mais importante da vida, porque é ela que define se você será moldado pelo caos ou guiado pela razão. Isso é estoicismo em prática. E se você chegou até aqui, talvez já esteja percebendo. Tudo que parecia o fim talvez seja só o começo. Começo de uma nova versão, de um novo olhar, de uma mente que não se dobra ao acaso, mas que aprende a caminhar com firmeza, mesmo sobre escombros. Se você está sentindo que esse vídeo está te ajudando a enxergar o caos de um jeito diferente, clique no like, se inscreva no canal e comente agora. Eu me comprometo a agir com coragem, mesmo em meio ao colapso. Essa frase é sua armadura. Escrevê-la é mais que um gesto. É um passo estoico rumo à transformação. Porque a vida vai continuar testando você. Vai haver perdas, frustrações, decepções. E é justamente nesses momentos que sua filosofia se mostra verdadeira ou apenas decorada. O estoico não é feito nas palavras que diz, mas nas atitudes que sustenta quando tudo em volta falha. A grande prova de um estoico não acontece quando tudo vai bem. Ela se revela quando nada mais parece funcionar. Quando você tem todas as desculpas do mundo para desistir, culpar, surtar e escolhe não fazer. Escolhe segurar firme. Escolhe continuar sendo quem decidiu ser. Essa força de caráter nasce do treino diário, do hábito de se observar, de identificar o que sente sem ser refém disso e de cultivar princípios que não dependem do que os outros fazem, mas do que você decide ser. Isso é o que Sêneca chamava de grandeza silenciosa. E essa grandeza não é exibida, ela não grita, ela age. Quando tudo dá errado, ela aparece nos detalhes, na calma com que você responde, na paciência com que você escuta,
no respeito que mantém, mesmo sendo desrespeitado. A virtude estoica é sutil, mas inabalável. Marco Aurélio escreveu: "A melhor vingança é não se tornar igual àqueles que te feriram." Essa frase é como espada e escudo ao mesmo tempo, porque a tentação de devolver na mesma moeda sempre vai surgir. Mas o estoico luta para não se rebaixar ao nível da ofensa. Ele entende que a vitória real não está em dominar o outro, mas a si mesmo. Que ser fiel aos seus valores, mesmo sob ataque, é uma forma de honra que ninguém pode tirar. Porque manter a integridade quando tudo à volta é corrupção, isso é resistência estoica. Mas e quando você falha? Quando perde o controle? Quando cede à raiva, ao medo, à ansiedade? A resposta também é estoica. Comece de novo. Recomece. Não com culpa, mas com humildade. A virtude não exige perfeição. Exige compromisso contínuo com o caminho certo. Epicteto dizia que a filosofia não é um discurso bonito, mas uma prática diária. É como se exercitar. Você não se torna forte por ler sobre força, mas por levantar peso. E levantar a si mesmo, todo dia, mesmo cansado, mesmo tropeçando, especialmente nesses dias. Isso porque a dor, embora inevitável, pode ser transformada em disciplina. E a disciplina, quando sustentada no caos, vira luz. O estoico aprende que cada dificuldade é um chamado, e mesmo sem respostas, ele atende, porque não espera garantias para fazer o que é certo. E quando o que é certo parece incerto? Quando todos dizem para agir diferente? Quando o caos externo te convida a abandonar a calma? O estoico para, respira, avalia e responde. Nunca apenas reage. Essa pausa entre estímulo e ação é o que separa impulsividade de sabedoria. Sabedoria essa que nasce da prática do diário estoico. Marco Aurélio escrevia para si mesmo, todos os dias, lembrando que poderia ser traído, ofendido, humilhado. E mesmo assim, escolhia responder com dignidade. Essa é a essência do caminho. Preparar a mente antes da batalha. A batalha, aliás, é sempre interna. A verdadeira guerra estoica é contra o próprio ego, contra o desejo de controle absoluto, contra a ideia de que tudo deve seguir como planejado. O estoico desarma essas expectativas e se fortalece com o real. Ele não exige, ele acolhe. Por isso, ele não perde tempo amaldiçoando o que já passou. Ele concentra a energia no agora, no que ainda é possível. E esse foco no presente, no concreto, no possível, é o que o salva da paralisia. Enquanto outros afundam na frustração, o estoico age onde ainda pode. Essa ação não precisa ser grandiosa. Às vezes é apenas manter a gentileza, ou não gritar de volta, ou manter a cabeça erguida. O estoicismo é uma série de microescolhas feitas com consciência. Pequenos gestos de lucidez que, juntos, constroem uma existência sólida. É nesse ponto que a prática filosófica vira estilo de vida. Não se trata de decorar frases bonitas, mas de se tornar alguém que encarna essas frases. Alguém que, mesmo pressionado, ainda é justo. Alguém que, mesmo cansado, ainda é firme. Alguém que, mesmo com medo, ainda escolhe. E mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém reconheça, o estoico não age por aplauso. Ele age por convicção, porque a dignidade de fazer o certo é suficiente recompensa. Porque no fim do dia, dormir com a própria consciência tranquila vale mais do que qualquer medalha. É isso que torna essa filosofia tão poderosa. Ela é para todos os momentos, não só para dias bons, mas para as noites escuras, os invernos emocionais, as perdas que sufocam. O estoico não espera o sol nascer para começar a caminhar. Ele acende a própria tocha. Acender essa tocha é lembrar que a mente é o único território verdadeiramente seu, e que ao protegê-la, você protege tudo. Porque uma mente lúcida vê além da dor, age apesar do medo e ama a verdade acima da vaidade. Essa é a mente estoica, e ela se treina todos os dias. E se você treinar essa mente hoje, quando tudo estiver bem, ela vai te proteger quando tudo der errado, porque as tempestades virão. Mas quem constrói abrigo na calma, sobrevive ao caos. O estoico vive assim,
não porque acha fácil, mas porque sabe que é o único caminho digno. Mas para construir esse abrigo interno, é preciso mais do que boas intenções. É preciso método. Os estoicos sabiam disso. Eles não confiavam no acaso para formar o caráter. Criavam rituais, repetiam exercícios mentais, usavam a reflexão diária como martelo que forja a alma. Sêneca, por exemplo, fazia uma revisão noturna. Antes de dormir, passava o dia a limpo. Perguntava a si mesmo: onde errei? Onde fui melhor? O que posso corrigir amanhã? Essa prática o mantinha lúcido e impedia que a vaidade ou a culpa tomassem as rédeas da consciência. Esse exame diário não era castigo, era cuidado, uma espécie de higiene mental. Assim como lavamos o corpo, os estoicos lavavam a alma, não para ficarem imaculados, mas para remover os excessos, as ilusões, os impulsos tolos. Eles queriam clareza, não perfeição. Essa clareza permitia enxergar os padrões ocultos do comportamento e mudar, porque ninguém se transforma no meio do caos se nunca se observou na calmaria. A disciplina começa no silêncio, quando você aprende a escutar seus próprios pensamentos sem fugir deles. E é por isso que o autodomínio não nasce em público, ele nasce no íntimo. Quando você decide não repetir o mesmo erro, mesmo que ninguém veja. Quando escolhe se elevar, mesmo sem incentivo. Quando cala um impulso por respeito a si, não por medo dos outros. O estoico faz isso porque entende que a vida é instável. E quem não se prepara nas fases boas, desmorona nas ruins. Por isso, eles praticavam a visualização negativa, antecipavam perdas, treinavam a mente para não se chocar com a dor. Não por pessimismo, por sabedoria. Epicteto aconselhava imaginar pela manhã que naquele dia você poderia perder tudo. Ser ofendido, doente, traído, não como profecia, mas como preparo. Assim, quando viessem os golpes, a alma não seria pega de surpresa. O coração já estaria blindado pela razão. Essa antecipação da dor não é um convite ao sofrimento, mas um escudo contra a ingenuidade. Quem espera só alegrias se parte na primeira pancada. Mas quem considera os reveses como parte natural da existência, os enfrenta sem drama, com firmeza e compostura. Por isso, quando tudo dá errado, o estoico já tem respostas preparadas. Não automáticas, mas treinadas. Ele não precisa pensar muito para decidir. Vou manter minha honra, porque essa escolha já foi feita antes, porque o caráter já está definido, e isso guia cada gesto. Esse preparo permite um tipo raro de liberdade, a de não ser refém do impulso. Quando tudo parece gritar reaja, o estoico escolhe o silêncio. Quando tudo exige pressa, ele age com calma, porque ele não vive em função do alarme do mundo, mas da bússola interna. E essa bússola só aponta para uma direção, a virtude. Para os estoicos, viver bem não é viver com conforto, mas com retidão. É agir com justiça, coragem, temperança e sabedoria, mesmo quando ninguém mais faz isso, mesmo quando tudo ao redor parece ruir. A virtude, então, é o destino, e o caos é apenas o terreno. O estoico sabe que não está aqui para garantir resultados, mas para manter a integridade. O mundo pode aplaudir ou vaiar, pode dar ou tirar, pode exaltar ou esquecer. Mas o que importa é a coerência com seus princípios. Coerência essa que exige vigilância constante, porque a queda moral começa em detalhes, no pequeno desvio aceito, no atalho que parecia inofensivo. O estoico observa esses sinais. Ele sabe que a mente é como um jardim. Se você não cuida, as ervas daninhas crescem sozinhas. E cuidar da mente é filtrar pensamentos, questionar crenças, separar fatos de interpretações. Esse processo exige humildade, exige disciplina, mas traz um presente valioso, autonomia emocional. Você não se torna imune à dor, mas aprende a não ser dominado por ela. É por isso que o estoico não se desespera com as notícias, nem se abala com fofocas, nem se perde em tragédias alheias. Ele vê, ele sente, mas não mergulha sem pensar. Ele age com ponderação.
porque entende que viver bem é escolher o que merece sua atenção. Essa escolha é o centro do estoicismo. Distinguir o que depende de você e o que não depende, e colocar sua energia apenas no que está ao alcance. O resto, ele solta, porque entende que o controle é uma ilusão sedutora, mas é a aceitação que traz liberdade. E a liberdade para o estoico não é fazer tudo o que quiser. É ser capaz de não fazer tudo o que deseja. É olhar para o impulso e dizer, não agora. É sentir o orgulho e preferir a humildade. É ter poder de revidar e escolher o perdão. Isso é força, isso é domínio. Esse domínio cria uma fortaleza, não física, mas mental. Um espaço interno onde as dores chegam, mas não se instalam. Onde o mundo grita, mas não comanda. Onde o caos bate, mas não entra. Essa fortaleza não nasce pronta, é construída. Tijolo por tijolo, escolha por escolha. E essa construção exige paciência. O estoico não busca crescimento imediato. Ele confia no processo, sabe que a excelência é filha da repetição, da disciplina sem plateia, do esforço contínuo. E é nesse silêncio que os grandes se formam, fora do palco, dentro de si. Dentro de si, o estoico carrega não certezas, mas princípios. Não promessas, mas preparo. Não garantias, mas presença. Ele entende que a vida é instável demais para depender de resultados e estável o bastante para quem tem raízes profundas no próprio caráter. Se esse conteúdo está tocando algo profundo em você, deixe o like, inscreva-se no canal e comente agora. Quando tudo desaba, eu escolho manter minha integridade. Escreva isso como uma âncora, como um pacto com a sua versão mais forte. Cada palavra é um lembrete. O caos não pode apagar quem você decidiu ser. E essa decisão, mesmo simples, muda tudo. Porque o caos quer que você esqueça seus valores, que você entre no jogo da vingança, da autopiedade, da fuga. Mas o estoico se recusa. Ele não joga com as cartas do acaso. Ele joga com os princípios e nunca os descarta. Essa lealdade interna é rara, porque o mundo ensina que diante da dor, tudo é justificável. Mas o estoico aprende o contrário. É justamente na dor que a ética precisa ser mais firme. Porque é fácil ser justo quando tudo vai bem. Difícil é manter a justiça em meio à injustiça. E essa é a diferença entre viver reativamente e viver por propósito. O reativo se molda ao ambiente. O estoico molda a si mesmo para permanecer reto, ainda que o mundo entorte. Ele não se adapta ao caos. Ele se ancora na ordem interna. E essa âncora o salva da deriva, porque não é o barulho que afunda o navio. É a água que entra. O estoico fecha as entradas, observa cada emoção que tenta invadir, questiona os pensamentos, mantém a clareza, não por frieza, mas por sabedoria, pois sabe que se a mente ceder, todo o resto desmorona. E manter essa vigilância não é sobre repressão, é sobre direção. O estoico não sufoca o que sente, ele orienta, dá nome, dá espaço, e então escolhe. O que vou alimentar? Porque dor não se escolhe, mas o que se faz com ela, sim. E essa escolha é um ato de liberdade. Liberdade esta que começa no pensar. Marco Aurélio escreveu: a alma se torna da cor dos pensamentos que cultiva. Essa frase parece simples, mas carrega um mapa inteiro. Se você semeia revolta, colherá tormento. Se semeia virtude, colherá paz, mesmo em meio à dor. E é esse cultivo que define o que o estoico sente. Não porque ele manipula emoções, mas porque ele cuida da raiz. Ele se alimenta de princípios, não de impulsos. E quando o mundo grita, ele sussurra para si: permaneça, faça o certo, ainda que tudo esteja errado. Esse sussurro é mais forte que o berro do mundo, porque vem de dentro, porque é construído em silêncio ao longo de dias comuns, quando ninguém está olhando, quando o caos ainda não chegou. É nesse intervalo que o estoico se fortalece, para quando tudo vier, ele já estar pronto. Essa prontidão não é arrogância, é preparo, é humildade diante da incerteza. O estoico não acha que nunca será atingido, ele sabe que será.
mas escolhe como será atingido, com compostura, com consciência, com dignidade. E isso muda tudo, porque dignidade não é luxo, é necessidade. É o que sobra quando tudo é tirado, e é o que ninguém pode tirar. O estoico constrói sua dignidade como quem constrói um templo, com tijolos de virtude, com colunas de autocontrole, com vitrais de sabedoria simples e forte. E esse templo é habitado por alguém que já viu a escuridão, já sentiu medo, já se perdeu, mas não ficou por lá, porque a luz que carrega dentro o chamou de volta. E essa luz foi acesa com esforço, com leitura, com escrita, com escolhas pequenas feitas com grandeza. Grandes tragédias não se combatem com grandes gestos, mas com pequenas decisões consistentes, com o não dito na hora certa, com o passo dado na direção certa, com a palavra mantida. O estoico não busca impacto, busca integridade, e dela nasce o impacto real. Porque o mundo muda quando você muda, não no discurso, mas na prática. Quando você para de pedir que a vida seja fácil e começa a ser alguém mais forte. Quando, ao invés de reclamar da tempestade, aprende a ajustar as velas. Isso não é só filosofia, é sobrevivência. E sobreviver com honra é resistir à tentação de ser menos. É não revidar com violência. É não ceder ao ego ferido. É manter a compostura mesmo quando ninguém vê. Porque quem vive para agradar os outros se perde. Mas quem vive para honrar seus princípios se encontra. O estoico se encontra nesse compromisso. Ele não vive esperando a felicidade ideal. Ele vive cultivando uma mente livre, livre do desespero, livre da vaidade, livre da expectativa de controle. Essa liberdade é rara e, por isso, valiosa. E, por isso, tão ameaçada. A ameaça vem disfarçada, no deixa pra lá, no só dessa vez, no ninguém vai saber. Mas o estoico sabe, cada concessão mina sua fortaleza. Por isso ele vigia, por isso ele se alinha. Por isso, mesmo quando tudo está escuro, ele escolhe não apagar a própria luz. E essa luz, por menor que pareça, ilumina o caminho. Um gesto justo no meio da injustiça, um ato de coragem em meio ao medo, uma escolha consciente diante da confusão. Cada uma dessas ações é uma vela acesa no escuro. E quando você se torna isso, o caos recua, porque o caos se alimenta do descontrole. Mas diante da lucidez ele perde força, não porque some, mas porque deixa de comandar. O estoico não nega o caos, ele apenas não se curva, ele age com firmeza, com bondade, com racionalidade, e isso é mais subversivo do que parece. Porque num mundo que valoriza a pressa, o ruído e a reação imediata, o estoico para, reflete e responde com consciência. Isso é revolução. Silenciosa, sim, mas profunda. Porque quem domina a si mesmo não se dobra à histeria coletiva. Ele se mantém inteiro, mesmo sob pressão. Essa firmeza é construída quando você entende que não precisa controlar tudo, só precisa controlar a si. Porque a maturidade estoica não é sobre eliminar o caos, mas sobre andar dentro dele com postura. E quem tem postura não precisa provar força. A presença já basta. E essa presença começa na mente. Uma mente treinada não nega a realidade, mas observa com clareza. Ela aceita o que é, sem ceder ao desespero. E ao invés de lutar contra o mundo, se alinha a ele. O estoico age como se tudo estivesse sob controle. O dele. Essa serenidade no meio da tormenta que inspira. Porque quando todos gritam, o silêncio do sábio é um grito mais alto, não de negação, mas de domínio. De quem viu muito, sentiu muito e decidiu, ainda assim, permanecer lúcido. E essa lucidez é a maior forma de resistência. Resistência que não endurece, mas transforma. O estoico não vira pedra. Ele vira rocha viva, firme, mas flexível, forte, mas compassivo. Porque ele sabe que resistir ao caos não é se fechar, é se manter inteiro sem perder o que há de humano em si. Isso é equilíbrio. E equilíbrio exige prática constante. Uma dança entre sentir e decidir. O estoico sente a dor, mas não age só por ela.
Sente a raiva, mas escolhe a razão. Sente o medo, mas anda mesmo assim. É essa dança que define o caráter. O que se sente é natural. O que se faz é escolha. Por isso ele não se julga por sentir, mas se observa para escolher. Ele compreende que os sentimentos não são inimigos, mas mensageiros, e que ignorá-los seria se cegar, mas obedecê-los cegamente seria se perder. Então ele escuta e então decide. Com clareza. Essa clareza é o que permite seguir mesmo sem garantias. Porque o estoico não caminha por promessas. Ele caminha por princípios. E isso o liberta da necessidade de resultado imediato. O caminho certo é o próprio fim. A ação reta é sua própria recompensa. Essa visão muda tudo. Porque enquanto muitos só agem se tiverem retorno, o estoico age porque é certo. Mesmo sem aplauso. Mesmo sem retorno. Mesmo sem reconhecimento. A virtude para ele é suficiente. E por isso é incorruptível. Não precisa ser validada, só vivida. Viver assim não é fácil, mas é leve. Leve porque não carrega o peso da incoerência, não carrega máscaras, nem a culpa de ter traído a si mesmo. É um caminho estreito, mas libertador. E poucos o percorrem, mas os que seguem transformam até o ambiente ao redor. Porque a presença de alguém que se domina muda tudo. Inspira sem esforço. E essa influência não é porque impõe, mas porque irradia. É uma força silenciosa que não busca convencer, apenas existir. E nessa existência revela outra forma de viver, mais profunda, mais livre. Essa liberdade não é fazer o que quer, mas não ser escravo do que sente. É olhar o caos e ainda assim escolher a ordem. É ver a injustiça e ainda assim agir com justiça. É ser ofendido e ainda assim permanecer em paz. Isso não é fraqueza, isso é força treinada. Treinada como um músculo, o músculo da consciência, que cresce a cada escolha reta, a cada impulso contido, a cada pensamento questionado. E quanto mais esse músculo se fortalece, menos você precisa de controle externo, porque o verdadeiro império é o interior. Marco Aurélio foi imperador, mas dizia que o maior domínio é o de si mesmo. Ele comandava legiões, mas escrevia para lembrar que sua maior guerra era contra os próprios vícios e sua maior vitória, ser um bom homem. Porque o trono passa, mas o caráter fica. Esse legado estoico não se mede em conquistas, mas em conduta. Em como você age quando ninguém vê, em como se mantém firme quando tudo convida à desistência. E esse tipo de força não se aprende em livros, se constrói na prática, no atrito com a realidade, no atrito com a perda, o fracasso, a rejeição. É lá que a filosofia ganha vida, porque a teoria é teste, mas a prática é prova, e cada dia difícil é uma chance de aplicar o que se estudou, de encarnar a ideia, de transformar palavras em presença, conceitos em coragem. E quando você aplica, algo muda, não no mundo necessariamente, mas em você. E isso muda como você vê o mundo. O caos deixa de ser inimigo, passa a ser campo de treino, e cada dor se torna mestre. Cada tropeço, lição, cada lágrima, lapidação. É aí que nasce a sabedoria. Sabedoria que não se impõe, se percebe, que não grita, mas guia, que não se veste de arrogância, mas de humildade. O estoico sábio é aquele que, mesmo podendo dizer "eu sabia", prefere calar e continuar. Porque ele não está em busca de provar, está em busca de viver bem. E viver bem no estoicismo não é viver sem dor. É viver com honra, apesar da dor. É manter o espírito limpo mesmo quando o mundo está sujo. É caminhar com firmeza mesmo quando tudo à volta se desfaz. É saber que sua missão não depende do cenário, depende da decisão. Decidir viver assim é mais do que um gesto, é um pacto. Com o que há de melhor em você, com o que resiste em meio ao medo, com a parte sua que não se dobra, que observa, respira e escolhe agir com grandeza, mesmo em silêncio. Essa é a parte estoica, e ela te espera. Porque ela já está aí, talvez adormecida, talvez enfraquecida, mas viva, pronta para despertar.
E se você chegou até aqui, talvez ela já esteja se mexendo. Talvez algo dentro de você esteja dizendo: eu também posso viver assim. E a resposta é: sim, pode e deve. Porque o caos vai bater de novo. Em algum momento ele volta. Pode ser no trabalho, num relacionamento, num diagnóstico inesperado. Mas a questão não é se ele virá. A questão é como você estará quando ele chegar. E o estoico vive se preparando para esse momento. Preparar-se não é paranoia, é maturidade. O mundo não é estável. As pessoas não são previsíveis. As circunstâncias mudam, mas sua mente pode ser firme como uma montanha. Não porque nada a atinge, mas porque ela não se move por qualquer vento. Essa é a essência estoica. Uma essência que se constrói com prática, não com sorte. Que se alimenta de reflexão, não de distração. Que floresce no meio da dificuldade, porque entende que o caráter precisa ser testado para se provar verdadeiro. Virtude sem prova é só discurso. E quando vem a prova, não há tempo para filosofar. É agir. É fazer o que já se sabe ser o certo. É manter a palavra. É proteger sua consciência. É sustentar a dignidade. Não como quem espera aplausos, mas como quem respeita a si mesmo. Porque isso vale mais que qualquer vitória externa. Essa força silenciosa é o que separa quem afunda de quem atravessa. O estoico não boia na superfície, ele mergulha, vai ao fundo de si mesmo, enfrenta as sombras, aceita a dor, recolhe a lição e volta. Volta mais limpo, mais lúcido e mais fiel ao que é. Fidelidade a si é o que permite atravessar a crise sem se perder. E mesmo que tudo mude lá fora, o estoico permanece constante. Não rígido, mas alinhado. Como uma flecha apontada para o que importa. Como uma chama que não se apaga ao menor sopro do acaso. E o que importa no fim é simples: fazer o certo, ser justo, agir com coragem, manter a lucidez, não alimentar o ego, amar a realidade como ela é, com luzes e sombras, porque quem ama só o fácil nunca amadurece, mas quem abraça o todo encontra paz. Essa paz não depende de mais nada, nem de dinheiro, nem de controle, nem de aprovação. É uma paz que vem do compromisso com a verdade, com a ética, com o presente. É estar inteiro onde se está e fazer o que é preciso com leveza e honra. Isso é liberdade. Liberdade de não viver refém do passado, nem do futuro, nem das expectativas dos outros. O estoico vive por princípios, não por aprovação. Ele serve à verdade, não ao aplauso. E por isso, sua presença é sólida, seu silêncio é profundo, sua ação é precisa. E no fim das contas isso basta. Ser alguém que, mesmo com medo, ainda faz o que é certo, que mesmo cansado, ainda levanta, que mesmo ferido, ainda ama. Porque a dor não é desculpa para a crueldade, e a perda não é motivo para perder a si mesmo. Você pode ter sido traído, ignorado, derrubado, mas ainda pode escolher como vai continuar. Essa escolha é sua, e ninguém pode roubá-la. E quando você entende isso, que sempre há algo que depende de você, então, mesmo quando tudo dá errado, algo já começou a dar certo. O que dá certo não é o que acontece, é o que você faz com o que acontece, a reação, a conduta, o gesto, a mente firme, a palavra alinhada, o passo consciente. Isso é o que ninguém controla, além de você. E isso é mais do que força, é autonomia, é sabedoria encarnada. E se você for fiel a isso, não importa o que o mundo tire de você, porque o que realmente importa, a paz de agir com retidão, ninguém pode tirar. E enquanto você mantiver isso vivo, tudo o mais pode ser reconstruído. Mas se isso for perdido, nada mais se sustenta. Por isso, cuide disso como quem protege um fogo sagrado. Alimente com silêncio, com leitura, com presença, com retidão. Porque mesmo na noite mais escura, essa chama te guia. E mesmo quando tudo parece errado, essa chama te lembra. O caminho é continuar. Continuar mesmo tremendo, mesmo caindo, mesmo sem certeza. Porque a virtude não exige heroísmo, exige consistência.
E um pequeno passo ético, dado todos os dias, transforma vidas, a sua, e talvez a de quem te observa, porque o exemplo cala fundo. E se você chegou até aqui, não é por acaso. Algo dentro de você está pedindo por essa firmeza, por essa clareza, por esse recomeço, ou por essa confirmação. Talvez tudo ainda esteja desmoronando, mas agora você sabe o que fazer e sabe quem pode escolher ser. Então que essa decisão seja firme, que seu passo seja consciente e que sua conduta seja reta, porque mesmo que o mundo continue imprevisível, você não precisa ser. Você pode ser um ponto de estabilidade no meio da instabilidade, um centro de lucidez no furacão. E se um dia tudo cair de novo, que você caia com dignidade e se levantar com humildade e continue com retidão, porque a filosofia estoica não é um escudo contra a queda, é uma ponte para o recomeço. E quem entende isso, nunca mais caminha do mesmo jeito. Agora, se você chegou até aqui, comente. Eu permaneço firme, mesmo quando tudo desmorona. Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. E clique agora em um dos vídeos que está aparecendo na tela. Sua jornada estoica só começou. Tem mais conteúdo te esperando. Histórias, reflexões e ferramentas para que você continue construindo essa fortaleza interior. A decisão já foi feita, a chama já foi acesa. Agora, o próximo passo é seu.